Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Oficina de Inclusão Digital. E nessa oficina vamos abordar um pouco sobre o Microsoft Word, tá? Hoje vamos abordar as principais funcionalidades para você sair daqui já conseguindo alterar e até fazer um texto próprio. Fechou? Então, bora lá, mas antes se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma oficina e claro, dê um like aqui nesse vídeo para gente ver se você gostou ou não dessa oficina. E caso tenha alguma sugestão de oficina, é só colocar aqui nos comentários que a gente vai ler depois. Fechou? Então, bora lá. Pessoal, primeiro vamos mostrar aqui a principal tela aqui do nosso Word, tá? Essa daqui é a tela inicial do nosso Word, tá? Ele basicamente vai abrir nessa tela de arquivos aqui, tá? Vai abrir nessa tela aqui, ou caso você tenha um Word mais antigo, ele vai abrir na tela principal, que é essa tela aqui já automaticamente, tá? Mas vamos supor que você tem esse tipo de Word, que é o Word, no caso é o pacote Office 365, tá? Você vai abrir o Word e vai cair nessa tela aqui. Primeiro aqui temos aqui o novo, que seria alguns templates aqui já prontos para você alterar com os seus dados, tá? Tem aqui currículo, tem aqui algum calendário, ou até mesmo, se você clicar aqui em mais modelos, tem aqui vários outros modelos, como por exemplo, folhetos de restaurante, folhetos educativos, tem aqui uns banners certificados, etc, tá? Mas no caso hoje não vamos abordar os templates em si, mas sim a página inicial, que seria o documento em branco. Aqui embaixo temos aqui uma caixa de pesquisa, tá? Para você conseguir pesquisar todos os arquivos que você deseja alterar, ou até mesmo algum arquivo que você não lembra onde está, né? Em que pasta que você deixou. Só você digitar aqui o nome do arquivo, que daí automaticamente vai aparecer aqui embaixo, tá bom? E também tem aqui os recentes, que são os arquivos recentes que você abriu, tá? Tem o fixo, que seria alguns arquivos fixos que você tenha deixado aqui para você alterar depois, e o compartilhado comigo, que seria alguns arquivos que são compartilhados com você mesmo. Temos aqui aqui na esquerda também algumas opções, como por exemplo o novo, que seria um template novo ou até mesmo um documento em branco. Aqui embaixo temos aqui a opção salvar, que seria para você salvar um documento, ou seja, você clica aqui na pastinha aberta, que seria o procurar, e aí automaticamente vai abrir a pasta aqui para você selecionar o melhor caminho para você salvar o seu documento, tá? Aí você pode alterar o nome aqui e o tipo do arquivo, tá? Certifique-se que tá ou docx ou .doc, tá? E claro, se você quiser voltar, é só clicar aqui em salvar, que daí vai salvar o documento, ou aqui em cancelar. Logo abaixo tem a opção imprimir, que você consegue fazer a impressão do documento, tá? Você só seleciona aqui as cópias, a impressora, algumas configurações aqui de impressão, e após isso só clicar aqui em imprimir, que automaticamente já vai ser feita a impressão do arquivo. O compartilhar, que você precisa ter uma conta no OneDrive para você compartilhar esse arquivo com outra pessoa. O exportar, que seria para você exportar um arquivo, ou seja, por exemplo, eu quero exportar esse arquivo aqui que eu fiz em PDF. Só vir aqui em exportar, clicar aqui em criar PDF ou XPS, aí você vai conseguir criar um PDF aí do seu arquivo. O transformar, que seria basicamente para você transformar a página que você fez em uma página web para você compartilhar com outras pessoas. Mas esse serviço aqui é específico da Microsoft, tá? No caso, é um serviço que você precisa ter uma conta da Microsoft para você disponibilizar para outras pessoas, tá bom? E tem aqui a opção fechar. Logo aqui embaixo tem a opção de conta, que você vai ver aqui a conta que você está usando. Tem aqui os comentários, que você pode colocar aqui algum comentário sobre o Word. E algumas opções que é para você configurar o seu Word da melhor maneira possível para você. Mas beleza, pessoal, após a gente ter aberto o Word e clicado aqui em documento em branco, vai abrir essa tela aqui em branco para a gente conseguir iniciar o nosso texto. Hoje eu vou explicar apenas as principais funcionalidades, tá? Eu não vou explicar todas as funcionalidades, porque senão ia dar uma aula muito extensa, tá? Mas eu vou explicar principalmente a página inicial ali, a abinha de página inicial, os principais botões que a gente usa, que é esse daqui de salvar e esses dois aqui que são de voltar o que você já fez, tá? E explicar alguns atalhos também para vocês. Fechou?
Também tem aqui algumas outras páginas que eu vou passar por cima só pra gente ver o que que é. Mas vamos focar aqui nessa página inicial. Mas beleza, vamos lá. Primeiro a página inicial. O que teria nessa página inicial? Tem várias sub-abas aqui, tá? Que seria a primeira aba seria de área de transferência, que, por exemplo, eu vou colocar meu nome aqui para ficar mais fácil da gente fazer alguns exemplos. Primeiro, eu quero, por exemplo, eu quero pegar o meu nome e copiar ou recortar ou até mesmo colar em outro lugar. Só vir aqui, selecionar o meu nome, né? Por exemplo, selecionar a palavra que você escolheu. E eu tenho a opção aqui de recortar, que basicamente, como está escrito ali, se você deixar o mouse em cima da opção, você vai ter uma prévia do que essa opção faz, do que essa ferramenta faz, tá? Aqui no caso é essa opção aqui, essa ferramenta aqui é o recortar. O recortar nada mais nada menos remove a seleção e a aloca e a coloca na área de transferência para poder colar em outro lugar. A área de transferência nada mais é do que quando você copia alguma coisa, ela fica num espacinho reservado para essa palavra, ou para esse arquivo, ou para essa frase, etc. Você copia, ele fica guardado no seu computador até você escolher um lugar para você colar essa informação, tá bom? Então aqui tem o recortar. A copiar é a mesma coisa do recortar, só que ela só copia, ela não recorta do local, tá? Como aqui, ó, colocar uma cópia de seleção na área de transferência para poder colar em outro lugar, tá? Ela não recorta, ela só copia. O pincel de formatação, que basicamente, como está falando ali, gostou da aparência de uma seleção específica, você pode aplicar essa aparência em outro conteúdo do documento. Ou seja, tem duas palavras, você quer copiar a formatação de uma para outra. Fechou? Só selecionar a palavra que você quer copiar, né, a formatação, clicar ali em pincel de formatação e aí logo abaixo selecionar a outra palavra, que daí automaticamente já vai colar a formatação, tá? Você deve estar se perguntando o que é formatação. Já vou mostrar para você aqui também, tá bom? E agora a última opção é a colar. Basicamente você tem alguns tipos de colagem, tá? Você pode copiar aqui, dependendo do conteúdo que você for colar, tem várias opções aqui para você colar esse conteúdo, tá? Tem aqui, ó, colar especial e tem aqui definir colagem padrão, tá? Que seria dois tipos de colagem, tá? Mas basicamente essa daqui seria mais padrão, que manter somente o texto, que é para você colar o texto aqui ou o conteúdo que você quiser. Fechou, pessoal? Então agora vamos para a segunda aba, que seria a aba de fonte. A fonte nada mais é para você escolher o estilo da fonte. Aqui nesse nome aqui, calibre, sempre vai iniciar como calibre, tá, pessoal? Você clica aqui na setinha e automaticamente já vai surgir todas as opções de fonte aqui que tem em seu computador para você escolher alguma fonte legal, alguma fonte específica. Por exemplo, eu quero essa fonte aqui, essa Gil Sans aqui. Beleza, escolhi essa fonte e agora eu quero mudar o tamanho dela. Como que eu faço isso? Só vir aqui nesse espacinho aqui que sempre vai ser 11, tá? Você seleciona aqui a setinha e aqui você pode mudar o tamanho da sua fonte, tá bom? Ou até mesmo você pode clicar aqui nesse A grande aqui ou esse A pequeno aqui e você ir aumentando de pouquinho em pouquinho para você ver o melhor tamanho aí para a sua fonte. E aqui também tem uma opção muito interessante, que seria você deixar a primeira letra da frase em maiúsculo, toda a frase minúscula, toda a frase maiúscula, colocar cada palavra em maiúsculo e alternar maiúsculo e minúsculo, tá? Você pode escolher uma dessas opções aqui, que é muito útil quando você vai fazer alguma capa de trabalho. Por exemplo, eu quero fazer uma capa em formato ABNT, que mais para frente a gente vai aprender sobre isso. Você só seleciona a sua capa, né? Por exemplo, todo o texto da sua capa, você vem aqui e deixa aqui maiúsculas, que daí você vai conseguir deixar todas as letras, todas as palavras em maiúsculo. Fechou? Mas isso daqui é mais pra frente, é só pra você ter uma noção de que também dá pra fazer isso daí no Word, tá? Porque eu vejo muita gente que vai escreve, né, por exemplo, alguém, e alguém tem acento. Mas, perceba, eu vou escrever aqui alguém sem acento e alguém em maiúsculo sem acento também.
você percebe que aqui o alguém normal, né, com a letra maiúscula e o resto minúsculo, ele vai mostrar aqui que está errado com esse tracinho aqui vermelho embaixo da palavra. Mas quando você escreve tudo maiúsculo, ele não vai alegar que está errado. Ele vai alegar que está certo. Então, isso daí é muito interessante para você não errar nenhuma palavra na sua capa de um trabalho ou até mesmo no seu texto, tá bom? E caso você veja aqui que uma palavra está errada, é só você clicar com o botão direito do mouse em cima, que tem aqui a opção de ortografia e tem aqui algumas opções aqui de palavras para você substituir a errada pela certa. Aí eu quero alguém, então clique em alguém e após isso é só selecionar aqui, vir aqui nessa opção de maiúsculo e minúsculo e eu quero deixar tudo maiúsculo. Pronto, fechou, palavra certinha, sem erro nenhum e tudo maiúsculo, tá bom? E claro, se você quiser apagar toda essa formatação, você só seleciona aqui as palavras que você quer apagar a formatação, clica aqui nesse A com uma borrachinha do lado aqui e pronto, já apagou a formatação inteira desse texto, tá bom? Eu não vou apagar porque a gente está fazendo alguns testes aqui. Mas logo aqui embaixo tem mais algumas opções, como por exemplo, eu vou selecionar tudo aqui porque a gente vai trocar aqui o formato da fonte, tá? No caso eu quero deixar ela mais ressaltada, mais vibrante aqui no nosso texto, eu vou colocar em negrito. Como tá falando aqui, coloco o texto em negrito, que seria deixar o texto mais forte, tá bom? Eu vou diminuir um pouco aqui, deixar o texto mais forte em um traçado mais forte assim. Tá? E claro, se eu quiser tirar esse negrito, só clicar de novo, que daí automaticamente já vai voltar para o que estava antes. Tem aqui a opção de itálico, que é aquele texto um pouco mais curvadinho. Tem o sublinhado, que daí aqui clicando na setinha tem alguns tipos de sublinhado, tá bom? Que daí você pode escolher aqui o melhor tipo para você, tá? Eu quero esse daqui, por exemplo. Ficou bem legal. Eu gostei. E claro, se você quiser tirar, só clicar em cima que daí já tira automaticamente o sublinhado. E caso você queira riscar a palavra, ou seja, essa palavra aqui tá errada e essa daqui tá certa, eu quero riscar essa palavra aqui para a pessoa ver que tá errada, só venho aqui e clico aqui nessa ferramenta aqui de taxado, que seria para gente riscar a palavra, para você mostrar para a pessoa, ó, essa palavra aqui tá errada, ou até mesmo se você quiser escrever um texto assim, não tem nenhum problema. E para tirar, só clicar em cima e pronto. Agora vou explicar uma opção para quem quer colocar alguma conta matemática aqui, ou algo do tipo, tá? Vou colocar aqui uma conta x² mais 2. O x², como vocês podem saber, né? Não é o x aqui na frente, é o x aqui em cima. Então tem aqui essas duas opções que deixa o 2 aqui, a letra que eu selecionar, né? Por exemplo, eu quero que o 2 fique em cima. Eu seleciono o 2 e tem aqui a opção para eu deixar ele embaixo ou a opção de eu deixar ele aqui em cima, tá bom? São esses dois x aqui, x² e o outro x que deixa o 2 aqui embaixo, tá bom? E claro, se eu quiser tirar, é só clicar em cima que daí automaticamente já volta ao normal, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima e pronto, já fez aqui uma conta. E se eu quiser mudar a cor da letra ou até mesmo o formato da letra, é só eu vir aqui nessas três opções. Essa opção aqui desse A azulzinho aqui, eu clico aqui em cima, que é o efeito de texto. Então tem vários efeitos aqui para eu colocar no meu texto, tá bom? É bem legal para você que quer fazer um banner ou até mesmo você que quer fazer um panfleto. É bem legal essa opção aqui que você pode alterar todas as especificações aqui da letra. Por exemplo, eu quero alterar o contorno, a sombra, o reflexo, o brilho e várias outras opções aqui também, tá? Eu não vou alterar porque eu não quero aqui no momento, tá? Mas caso você queira, é só alterar. E caso eu queira destacar alguma frase ou até mesmo alguma palavra, tem essa opção aqui de cor do realce do texto, que seria para você realçar um texto, tá? Se eu quiser tirar, eu clico aqui em cima e seleciono o texto que eu quero tirar o realce. E claro, se eu quiser aumentar ou diminuir a cor, e se eu quiser mudar a cor da minha letra, né, em específico, eu vou clicar aqui em cima para desselecionar aqui o nosso marcador de texto.
Eu seleciono aqui o nosso texto e venho aqui na setinha e tem aqui todas as opções aqui de cor aqui do meu texto, tá bom? Daí é só clicar que automaticamente já vai mudar a cor do meu texto. Fechou, pessoal? Essa daqui é a principal funcionalidade. Se você não souber isso daqui, você não consegue nem formatar um texto. Não consegue colocar ele em negrito, não consegue mudar a fonte caso necessite, tá bom? E muito menos alterar o tamanho da fonte. Fechou? Bom, pessoal, agora como já sabemos aqui a opção de fontes e tudo que a gente já sabe sobre fontes tem nessa parte de página inicial, agora, pessoal, vamos aqui para a parte de parágrafo. No caso, o parágrafo é muito importante no seu texto porque ele vai mostrar os alinhamentos entre os textos, tá bom? Por exemplo, eu quero colocar um título centralizado, aqui no parágrafo você consegue. Ah, eu quero colocar tudo alinhado à esquerda, tudo alinhado à direita, você consegue aqui também, tá? Então primeiro vamos ver aqui algumas opções. A primeira opção que tem aqui na parte de parágrafo seria aqui os marcadores, tá? Tem esse tipo de marcador que seria símbolos, tá? Por exemplo, eu quero colocar aqui um marcador de bolinha, tem aqui os marcadores de bolinha, tem aqui também outros tipos de marcadores. Você pode também alterar o nível do marcador, tá? Se você, por acaso, quiser fazer uma lista, você só precisa alterar aqui o nível de marcador, aí você consegue fazer vários outros tipos, tá? Ou até mesmo definir um novo marcador. Eu vou tirar aqui o marcador, só você selecionar o texto e clicar de novo no tipo de marcador que você quer tirar. Também tem os marcadores numéricos aqui, tá? E da mesma forma dos marcadores de símbolos, tem aqui a setinha. Aí tem vários outros tipos aqui de marcadores, tá bom? Você pode alterar o nível também, você pode definir um novo formato de marcador e aqui definir valor numérico, tá bom? E logo aqui ao lado também tem outro tipo de marcador, que seria os marcadores de números e letras, tá bom? Então, basicamente, ou até mesmo números, letras, símbolos mesclados, etc, tá bom? E, claro, em todos você pode adicionar, definir uma lista de vários níveis, né? Definir novo estilo de marcador, ou nível de lista, ou até mesmo alterar o nível da lista, tá bom? Então, basicamente, é esse daqui os três tipos de marcadores que temos, tá? Os de símbolo, os numéricos e os mesclados, tá bom? Também tem aqui ao lado, tem algumas opções como diminuir o recuo do parágrafo, que seria mover o parágrafo para mais perto da margem, à esquerda ou à direita, tá? Ou seja, se você clicar à esquerda, diminuir no caso, ele vai jogar o parágrafo para essa margem aqui da esquerda. Se você quiser aumentar, ele vai jogar o parágrafo para a borda da margem da direita, tá bom? Aqui, por exemplo. E perceba, aqui em cima tem uma régua. Essa régua aqui é muito importante para você definir a margem do seu texto, tá bom? No formato ABNT tem várias margens diferentes, tá? Então preste bem atenção aqui na hora que você for fazer um texto aí para você ver o formato da margem, tá? Para você não ficar ajustando aqui manualmente, você clica duas vezes na margem e daí você pode definir aqui o tamanho da margem em específico, mas isso daqui é mais para frente em relação à ABNT, a gente vai abordar mais para frente, se vocês quiserem também, tá? E claro, aqui embaixo tem algumas opções aqui de parágrafo, mas antes, aqui do lado tem aqui para você classificar de A até Z ou até mesmo em outra classificação, mas basicamente aqui é para você classificar as palavras de A a Z, a primeira palavra de cada parágrafo. Você vai selecionar aqui. Aí você seleciona o tipo, tá? Se é parágrafo, se é título, se é campo de texto, tá? Aí depois tem o tipo aqui de se é texto, se é número, se é data, que você quer definir essa ordem, essa classificação. E aqui se você quer crescente ou decrescente. Eu, por exemplo, eu quero crescente, o tipo texto, e eu quero definir os parágrafos. Então eu dou um OK e automaticamente ele já classifica para mim em ordem alfabética aqui as palavras e os parágrafos. Se eu quiser tirar, só eu colocar aqui só apertar o Ctrl e o Z, que daí automaticamente já vai voltar essa alteração que eu fiz, ou até mesmo clicar aqui em cima dessa setinha aqui, desfazer
diminuir recuo, que é para desfazer ou fazer alguma alteração que eu já fiz anteriormente, tá bom? E caso eu tenha feito alguma alteração aqui no texto, como por exemplo aqui eu vou classificar, né, como eu tinha mostrado antes a classificação, vou dar um OK aqui. Se eu quiser desfazer essa classificação ou qualquer outra alteração, é só eu vir aqui no teclado, clicar com o botão Ctrl e a letra Z, que automaticamente já vai refazer aqui, já vai tirar essa alteração, tá bom? Tem aqui também a opção de parágrafo, que mostra quantos parágrafos eu tenho aqui no meu texto. Esse P aqui ao contrário, né, entre aspas é um P, mas é uma marcação de parágrafo, tá? Sempre quando eu der um Enter, é um novo parágrafo. Então se eu quiser alterar aqui e apagar, ele vai desaparecer, tá? E para eu tirar essas marcações de parágrafo, só eu clicar novamente aqui no Pzinho ao contrário. E aqui embaixo tem algumas formatações aqui de parágrafo, como por exemplo, eu quero tudo alinhado à esquerda, tem aqui para eu deixar todo o meu texto alinhado à esquerda. Tem aqui o centralizado, tem aqui o alinhado à direita e o mais importante que eu acho, em minha opinião, para todo texto e principalmente para todo o trabalho, o justificado. Bom, pessoal, agora eu fiz aqui um texto rapidinho aqui para a gente ter uma noção dos parágrafos em si, tá? Que são essas partes aqui, que são essas ferramentas aqui embaixo das ferramentas que a gente já viu anteriormente, tá? No caso, a primeira opção aqui de ferramenta de parágrafo seria alinhado à esquerda, que é do jeito que a gente está vendo aqui, tá? Que é alinhado à esquerda, tá? Também tem aqui o centralizado, que deixa o texto totalmente centralizado. Mas, como você pode ver aqui, ó, o lado aqui é bem feinho, né? Então, acho que no caso desse texto aqui não vale a pena. Se for um título e tudo mais, vale muito a pena colocar centralizado, que fica um pouco mais bonito e um pouco mais ressaltado assim o título, tá? Tem aqui o alinhado à direita, tá? Que fica da mesma forma do alinhado à esquerda, porém na direita, né? Aqui, como você pode ver. E tem o principal, que é o justificado. Para todo texto, todo trabalho que você for fazer, busque justificar o seu texto. Que, ao contrário do alinhado à esquerda, né, que deixa toda a borda aqui descentralizada, se eu clicar aqui em justificado, ele vai alinhar as bordas aqui e vai ficar muito mais bonito o seu texto, tá bom? Então, basicamente, esses daqui são os tipos de parágrafo, tá? E também tem aqui uma ferramenta para você escolher o espaçamento entre linhas, que é essa daqui, que é o espaçamento de linhas de parágrafo, que é só clicar aqui em cima e você tem aqui a opção de alguns espaçamentos, ou até mesmo você tem uma opção de espaçamento de linha aqui para você escolher o espaçamento certo para você. No caso, geralmente em ABNT é 1,5 de espaçamento, tá? Então o texto fica assim. E claro, se você quiser adicionar espaço antes do parágrafo ou remover espaço depois do parágrafo, você pode clicar aqui que, por exemplo, vou dar um Enter aqui e vou escrever uma palavra. Se eu quiser tirar esse espaço entre esses dois parágrafos, tipo, tá vendo aqui, tem um espaço entre esses dois parágrafos, é só selecionar aqui, clicar aqui e vir aqui em adicionar, ou em remover espaço de parágrafo, que daí automaticamente você já consegue tirar esse espaçamento aí indesejado, caso você não queira, tá? E claro, se você quiser colocar novamente, só clicar aqui e adicionar espaço antes de parágrafo, que daí vai deixar um espacinho aqui para você definir os parágrafos. Fechou? Logo aqui ao lado tem aqui aqui tem o sombreamento, que seria para você mais ou menos sublinhar o seu texto, tá? Que seria o fundo do seu texto, tá? Então vai mudar aqui o fundo do seu texto, caso você queira tirar, é só vir aqui sem cor. E também tem aqui uma borda, você consegue colocar borda aqui no texto também, ó. Aí, ó. Tem vários tipos de bordas aqui para você colocar. E aqui também tem a linha horizontal, tem desenhar tabela, exibir linha de grade, etc, tá? Você consegue fazer muita coisa aqui no Word, como dá para ver aqui certinho. E
Vamos passar aqui para a parte de estilos. Essa parte de estilos aqui eu não vou abordar tanto porque basicamente são só estilos para você definir no seu texto, tá? Você seleciona aqui e tem aqui vários estilos. Por exemplo, eu quero esse estilo aqui de ênfase, tem aqui. Tem o estilo de ênfase intensa, também tem aqui. Tem o de forte, tem o de citação, etc. Tá? Que é muito útil em trabalho ABNT. Tá? Tem vários tipos aqui. Tem aqui para você criar um estilo, que você vai criar esse estilo e automaticamente já vai deixar pré-definido aqui no Word. Tem aqui o limpar formatação, que você vai limpar alguma formatação que você fez em algum desses estilos e aplicar estilo, que você vai selecionar aqui o título e automaticamente vai aplicar aqui para você, tá bom? Mas basicamente eu sempre deixo no normal, né, que é esse daqui, o sem formatação nenhuma, sem estilo nenhum, tá bom? Aqui ao lado tem o de editando, que seria para você localizar alguma palavra, seria para você substituir alguma palavra em específico. Por exemplo, em todos os parágrafos tem a palavra seus, mas eu quero colocar teus. Então, você consegue substituir aqui a palavra em todos os parágrafos, tá? Tem aqui o selecionar, que você vai selecionar tudo, ou até mesmo selecionar um objeto, ou selecionar todo o texto em formato semelhante, sem dados, ou até mesmo painel de seleção, que você vai selecionar uma parte específica do seu texto. Tem aqui uma opção muito interessante, que é o ditar, que você vai usar o seu microfone para você escrever o seu texto, tá? Isso daqui é muito interessante, tá bom? Então você clica aqui no ditar, que daí automaticamente, ao ouvir, você vai conseguir escrever o seu texto aqui tranquilamente, sem nenhum problema, e só você falando aqui, e automaticamente você vai conseguir aqui escrever, como está sendo feito aqui. É bem interessante essa opção, porque você vai digitando, você vai falando, né, o texto, e com isso você consegue digitar o seu texto bem mais rápido. E automaticamente, como você viu ali, vai fazendo algumas alterações. Então é bem tranquilo de você digitar o seu texto. Então, se você precisar ler alguma coisa para você escrever aqui, é bem tranquilo, tá bom? Aqui também tem o editor, que seria para você editar alguma ortografia ou algo do tipo, e reutilizar arquivo, que seria para você reutilizar algum arquivo que você já tenha feito, tá bom? Mas então é isso, pessoal. Essas daqui são as principais funcionalidades do Word aqui, tá? Tem algumas páginas aqui, como por exemplo a inserir, que é para você inserir algum objeto no seu texto, como por exemplo tabela. Você pode quebrar a página aqui para você trocar de página. Tem aqui a página em branco para você transformar uma página em branco. Tem aqui para você colocar imagem, formas, ícones. Tem muita coisa aqui para você explorar aqui no Word, tá? Também tem aqui a parte de design, que tem aqui já alguns designs já pré-definidos, ou seja, eu quero selecionar aqui, tem um design já de texto aqui, tudo certinho. Tem também aqui o layout, que é para você definir colunas, margem, orientação, que é mais o layout do seu texto mesmo. Tem aqui as referências, que você pode colocar referências aqui no seu texto de forma de sumário. Também dá para você adicionar textos no seu sumário. Também tem aqui algumas notas, algumas pesquisas. Também tem aqui algumas citações bibliográficas, tá? E também você pode fazer uma bibliografia com Word mesmo, bem simples, tá bom? Tem aqui as legendas, que você pode colocar em suas fotos, em suas imagens, em seus gráficos. Também tem aqui o índice, que você pode colocar lá no início. Também tem aqui o correspondência, que é para você mandar por e-mail o seu texto ou alguma informação aqui do seu texto. Tem o revisão, que é para você rever todas as palavras erradas do seu texto ou as palavras que não estão concordando com o seu texto. Também dá para você colocar comentário, dá para você controlar todas essas alterações. Tem as alterações que você vai aceitar ou rejeitar. Tem aqui o comparar, que você vai comparar uma página com a outra. Tem aqui também o proteger, que é para você proteger todo o seu texto com uma senha. Ou seja, quando você clicar para abrir o seu texto, você vai proteger ele, então precisa colocar uma senha antes de acessar esse arquivo. E tem aqui o ocultar tinta, que seria para você ocultar alguma formatação aqui, ou até mesmo algum grifado, ou até mesmo algum sublinhado aí do seu texto que você fez, tá?
Também dá para você traduzir aqui, tá? Por exemplo, eu quero traduzir esse texto aqui, traduzir seleção. Tem aqui para você selecionar aqui o idioma, tá? Que você quer, por exemplo, eu quero para inglês. Vou buscar aqui em inglês. Dá um OK, que aí vai aqui transformar o seu texto em inglês, tá bom? Aí dá para você colocar um Ctrl Z aí para você desfazer a sua alteração. Tem aqui o exibir, que você consegue exibir alguns modos de leitura, como por exemplo, aqui um modo de leitura, um modo de layout de web também, tá? Para você usar aquela ferramenta de transformação. Tem aqui também o avançado, que seria para você ter uma leitura avançada ou algum esquema de foco aqui para você ler tranquilamente o seu arquivo. Tem aqui o movimentação de página, que seria para você mover verticalmente, que seria de cima para baixo, ou de lado a lado, que seria o lateralmente, tá bom? Tem aqui para você mostrar algumas ferramentas, como por exemplo régua, linha de grade, painel de navegação, etc. Tem aqui o zoom para você colocar em alguma parte do seu texto. E tem aqui as janelas, que você pode organizar tudo em janelas também, que não vamos abordar aqui nesse intensivão aqui mais para frente de Word, tá bom? Tem aqui o alternar janelas. Tem um macro que você pode definir atalhos para o seu Word, tá bom? E tem aqui as propriedades do SharePoint, que é para você compartilhar algum ponto aqui específico do seu texto, tá? Que seria aqui as informações de compartilhamento. Agora, para finalizar aqui, tem o ajuda, que seria algumas opções aqui de ajuda do Microsoft Office mesmo. E o PDF Element, que é só uma extensão de um arquivo que eu tenho aqui no meu computador, que é o PDF Element, que é para você fazer a leitura de um PDF, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa oficina. Caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição, que eu vou ter o prazer de ler e também solucionar a dúvida com você. E caso você queira mais oficinas como essa, só dá um like aqui, que a gente vai fazer mais oficinas como essa daqui do Word, tá bom? Mas é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, um abraço a todos e até o próximo vídeo, fui!